Olá, meu nome é Janari Júnior, sou contador e hoje nós viemos aqui para nós gravarmos mais uma aula no nosso curso de Departamento Pessoal, né? Hoje nós vamos falar especificamente sobre os tipos de jornada de trabalho, pelo menos as principais, né, nessa nossa aula desse curso de Departamento Pessoal. Lembrando que se você gostou, curte, se inscreva no nosso canal, vai ajudar muito o engajamento do nosso conteúdo e vamos para a nossa aula. Sem mais delongas, vamos iniciar a nossa aula, né, sobre os tipos de contrato de trabalho. Então, aqui já estou compartilhando a minha tela, né, para a gente já iniciar a nossa aula e nós vamos falar sobre os tipos de contrato de trabalho, pelo menos, né, aqueles mais importantes, né, que a maioria conhece. Né? Para quem está iniciando o departamento pessoal, é bem interessante vocês aprenderem um pouco sobre esses tipos de contrato de trabalho. Então vamos lá, eu compartilhando essa tela aqui, vamos iniciar. Primeiro de todos, né, muito importante é o estágio, né, um tipo de contrato de trabalho, né, voltado ali para pessoas que estão querendo ganhar um tipo de experiência, né? Então a lei do estágio ela vai definir algumas obrigações e benefícios em relação ao estudante que devem, né, ser cumpridos pela empresa que oferece atividade e determinadas no termo de compromisso de estágio, que é o documento onde se define essas regras, tá? As principais delas que a gente pode destacar aqui são uma carga horária, né, de no máximo 30 horas semanais e 6 horas diárias, tá? Uma redução de carga horária em período de provas, tá? Então quando esse estudante está em período de provas, eles podem ter uma redução da carga horária. A duração do estágio ele não pode ultrapassar 2 anos, né, na mesma empresa, ou seja, exceto em casos em que o estagiário ele seja algum portador de deficiência ou que esteja ali incluso ali no termo de compromisso do estágio, perfeito? Nesses casos, né, que esse estagiário ele seja portador de algum tipo de deficiência, a duração ela vai ser definida entre as partes, tá? As férias desse estagiário ele deve ter uma duração de 30 dias após um ano e a partir da data de contratação, sendo que esse estudante ele vai ter direito, né, ao recesso remunerado caso receba algum tipo de bolsa, principalmente a bolsa de auxílio, tá? O valor do salário ou bolsa auxílio é definido pela empresa e o contratante, né, vai estar sendo estipulado ali, né, no termo de compromisso de estágio, né, sendo que esse contratante ele deverá oferecer um auxílio transporte caso esse estagiário precise, mas não é obrigatório, tá? Então, nesse primeiro contrato de trabalho, nós temos essas qualificações, né, que mostra a importância aí e quais são as regrinhas, né? Então nós temos aqui, ó, a parte de conceder estágio deverá oferecer instalações que possibilitarão que esse estagiário tenha condições necessárias para o desenvolvimento social, profissional e cultural desse mesmo estudante, tá? Levando em conta também a saúde e a segurança, né, no ambiente de trabalho. Essa empresa ela deverá disponibilizar um supervisor de estágio com experiência na área e esse responsável ele poderá coordenar, né, no máximo 10 estagiários simultaneamente. E o estagiário ele deverá receber uma apólice de seguro contra acidentes pessoais que seja compatível aos valores praticados pelo mercado, né? Esse seguro que deve constar ali no termo de compromisso, tá? Caso o estagiário seja dispensado, vai ser disponibilizado um histórico resumido das atividades que são realizadas e o contratante deverá enviar à instituição de ensino um relatório dessas atividades a cada 6 meses, vistado pelo próprio estagiário, perfeito? Então, são essas as regrinhas para estágio. O próximo contrato de trabalho, muito conhecido, também um dos mais utilizados, né, é o contrato de trabalho de tempo indeterminado. Né? Ele vai estar ali na CLT, bem classificado ali para definir, né, quais são as regras desse contrato, né, de prazo indeterminado. O que o próprio nome fala, que é o contrato de prazo indeterminado, ele vai ser o mais comum e usual, sem prazo estipulado para seu término. Então essa relação de trabalho vai ser contínua, tá? É importante dizer que ela vai ser contínua, até que uma das partes decida rescindir o contrato. Aí, ou seja, ou a empresa demite ou o funcionário pede demissão. As suas especificações, principal delas, não há previsão de data de término desse contrato de trabalho e o trabalhador vai ter direito a todos os benefícios listados ali na CLT, vale destacar como férias, 13º, FGTS e os outros direitos, né, previstos ali na consolidação das leis trabalhistas, tá?
A rescisão ela pode ocorrer por iniciativa do empregador, né, com ou sem justa causa, ou também pelo empregado, né, na pedido de demissão, tá? E não exige justificativa para essa rescisão, tá? Exceto no caso aí de demissão sem justa causa, que envolve o pagamento da multa, né, de 40% sobre o FGTS. Então, basicamente, as regrinhas aí do contrato de trabalho em tempo determinado. Então, geralmente, quando a pessoa está ali em contrato de experiência, né, os 45 dias do primeiro módulo e após a sua prorrogação de mais 45, totalizando os 90 dias de experiência, se a empresa permitir, quiser que aquele colaborador continue ali naquela empresa, automaticamente o contrato dele vai se tornar com prazo indeterminado, tá? Então, fica bem, eu espero que vocês tenham analisado aí essa questão do contrato de tempo indeterminado. Então, tem o tempo indeterminado e nós temos o contrato também de prazo determinado, que seria, né, um contrato que tem um prazo fixo, né? Ou seja, ele tem uma data para iniciar e para terminar, acordada entre as partes. E ela vai ser só utilizada em situações específicas, né? O tempo máximo ele não pode durar mais de 2 anos, tá? Pode ser renovado, sendo que não pode ser ultrapassado esse limite de 2 anos, tá? Os motivos de uso: substituição temporária de um empregado, por exemplo, com licença maternidade, licença saúde, demanda extraordinária de serviço, né, aumento da produção, atividades sazonais, como, por exemplo, contrato de trabalho para setor de turismo, festas e etc. Os direitos: o trabalhador tem direito aos mesmos benefícios que o contrato por tempo indeterminado, mas o seu contrato, né, o contrato ele vai se encerrar automaticamente na data prevista. E a rescisão antecipada é quando se tem uma rescisão sem justa causa, né, e o empregador ele deve pagar as verbas rescisórias como se fosse uma demissão sem justa causa. Então, basicamente, aí, esse tipo de contrato ele tem essas regrinhas aí de prazo determinado. Perfeito? O outro contrato que nós destacamos aqui na nossa aula é o contrato de trabalho temporário, tá? Ele pode ser utilizado para cobrir as necessidades transitórias de pessoal, como substituição de funcionário ou aumento extraordinário de demanda, né? A duração dele ali é no máximo de 180 dias, podendo assim ser renovado por mais de 90 dias, totalizando os 270 dias. Só que tem algumas exigências, né? Nós podemos destacar aqui as principais exigências, que são ser celebrado por meio de uma empresa de trabalho temporária registrada. E os direitos, né? O empregador ali, temporário, trabalhador temporário vai ter direito ali a salários, férias proporcionais, 13º, FGTS, entre outros, porém não tem direito àquela estabilidade no emprego. E a rescisão: o contrato termina no prazo acordado ou, se houver antecipação sem justa causa, o trabalhador ele vai ter direitos às mesmas verbas rescisórias que um trabalhador demitido sem justa causa. Vamos lá: saúde de salário, proporcional de férias, 13º proporcional e assim vai. Perfeito? Então, nós estamos aqui abordando mais esse contrato de trabalho. O outro contrato de trabalho que eu posso destacar, que foi instituído ali pela reforma tributária de 2017, reforma trabalhista, melhor dizendo, perdão, tá? Em 2017, é a jornada, o contrato de trabalho intermitente, né? A reforma trabalhista de 2017, ela implantou esse novo contrato de trabalho, tá? Então, quando foi se implantado lá em 2017, esse tipo de contrato ele vai permitir, né, que o trabalhador seja chamado para trabalhar apenas quando a empresa precisar, ou seja, ele é contratado para atividades que acontecem de forma esporádica, né? De forma esporádica ele vai ser chamado ali para trabalhar. A jornada intermitente, né? O trabalhador é convocado para trabalhar por períodos alternados, podem ser dias ou horas, e a sua remuneração é feita proporcionalmente ao tempo trabalhado, considerando a hora trabalhada e os direitos trabalhistas, como 13º e férias. Normalmente, né, o que ele trabalha ali, proporcionalmente, ele vai receber dentro disso. Temos aqui o aviso de convocação: o empregador deve avisar o trabalhador com no mínimo 3 dias de antecedência sobre o período em que ele vai precisar trabalhar. O contrato é por escrito, né? Esse contrato deve ser formalizado por escrito, com especificações no valor da hora trabalhada. E os direitos: o trabalhador tem direito, os mesmos direitos de um contrato convencional, como férias, 13º, FGTS, mas só que é proporcionalmente, né, ao tempo trabalhado ali, não é na forma integral. Então, proporcionalmente ao tempo trabalhado, ao valor do salário trabalhado, ele vai receber essas verbas rescisórias ali quando ele sair, tá? Aí nós já falamos também do contrato de experiência, mas vou refrisar aqui que o contrato de experiência também é muito importante. Uma experiência é uma modalidade de contrato de trabalho
por tempo determinado, tá? Com a finalidade de avaliar as condições e o desempenho do empregado em determinada função. As especificações: o contrato ele pode durar 90 dias, como eu falei, né? Pode ser dividido em 45 dias, primeiro prazo, e a prorrogação ali de mais 45 dias. E após esse período, se o colaborador, o empregado, permanecer na empresa, ele vai ter o contrato automaticamente convertido para indeterminado, como eu falei anteriormente. A rescisão, durante o período de experiência, a rescisão pode ser feita por qualquer uma das partes, ou seja, pode ser um pedido de demissão ou a demissão mesmo por parte da empresa, com as devidas verbas rescisórias proporcionais. Os direitos: os trabalhadores têm os mesmos direitos da CLT, mas proporcionalmente também ao tempo trabalhado, perfeito? Nós vamos aqui também destacar o trabalho em home office, tá? A modalidade de contrato que o trabalhador realiza suas atividades fora do ambiente físico da empresa, geralmente na sua própria casa ou em um local escolhido por ele por meio de tecnologia de comunicação. Aí nós vemos aí a questão das chamadas de vídeo, tá? E a tecnologia para poder auxiliar aí a esse tipo de modalidade de trabalho. Então, as especificações: definição por contrato, o contrato deve ser especificar a jornada e a forma de trabalho, além ali de prever a possibilidade de alterações no regime, de caso home office para presencial, em caso de necessidade. E os requisitos: não há necessidade de uma jornada fixa, tá? Podem ser contratadas assim por horas ou com metas a serem cumpridas. E o equipamento, o equipamento básico de informática, uma webcam, a internet com uma boa conexão, sistema, se caso precisar, ali para poder o trabalhador ter o mínimo de conforto ali para poder realizar a sua atividade laboral. E os direitos: o trabalhador de home office tem o mesmo direito de um trabalhador presencial, incluindo férias, 13º, FGTS e outros, porém vai estar ali no conforto ali do local escolhido ali para a prática laboral. Temos aqui o contrato de trabalho comissionado, tá? Tem as suas definições, como que o trabalhador vai receber ali suas remunerações com base em comissões, ou seja, uma porcentagem das vendas ou transações que ele pode ali realizar. Então essa remuneração ela pode ser variável, tá? Ela pode ser variada, sendo que a maior parte do salário é composto por comissões, sendo o valor fixo geralmente mais baixo, tá? Nós temos aqui uns exemplos, representantes comerciais, corretores de imóveis, vendedores de loja. E os direitos, o trabalhador tem os mesmos direitos garantidos ali na CLT, mas com base na comissão gerada, perfeito? Nós temos também o contrato de aprendizagem jovem aprendiz, tá? Que é uma modalidade de contrato destinada a jovens entre 14 e 24 anos, com o objetivo com o objetivo de proporcionar uma formação técnico-profissional, tá? A duração é no máximo até 2 anos, é muito parecido com o do estágio, sendo renovado até a idade mínima de 24 anos. Tá? E os requisitos: a empresa deve garantir a educação teórica e prática desse estudante, desse aprendiz, além de respeitar o tempo de estudo e o horário de trabalho. Perfeito? O aprendiz tem menos direitos trabalhistas, tem os mesmos direitos trabalhistas, melhor dizendo, como férias, 13º, FGTS, mas com um salário menor, proporcional também à sua carga horária. Tá? Então aqui nós vamos encerrar nossa aula sobre os tipos de contrato de trabalho, e na próxima aula nós iremos estudar sobre alguns tipos de jornada de trabalho. Aí vai envolver a escala 6x1, vamos conversar sobre a polêmica da escala 6x1, escala 5x2, jornadas com outros tipos de escala. Nós vamos falar as principais e mostrar as diferenças de cada uma delas. Então eu espero que você tenha gostado da nossa aula. Se você tem gostado, curta, comenta e se inscreva, compartilhe. Se você tiver alguma dúvida, deixe nos seus comentários, que nas próximas aulas a gente vai tentar sanar a sua dúvida e trazer para você um conhecimento mais abrangente nessa área de departamento pessoal. E espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.